Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a bomba que caiu recentemente no Brasil, o tarifaço do Trump, que certamente você já deve ter pessoas aí nas suas redes sociais brigando pela narrativa. Uns falando que é culpa do Lula, outros falando que é culpa do Bolsonaro, e você aí que vai sofrer com essas sanções no frigir dos ovos, não entende exatamente a verdade, e nós, com o nosso compromisso da verdade aqui no canal Data Vênia, vamos explicar para vocês as nuances dessa história e as consequências que isso vai trazer. Antes de adentrar o tema, eu vou fazer um breve resumo do que se trata, o contexto todo, para que você tenha noção do panorama geral, dos participantes dessa disputa e o que nos trouxe até aqui hoje. No nosso mundo nós temos um país que hoje é chamado Estados Unidos da América, que no século XIX fez o seu dever de casa e se industrializou, criou uma certa cultura de industrialização, invenção, estimulou várias novas invenções e acabou se tornando uma potência. Após a Segunda Guerra Mundial, a potência dos Estados Unidos aumentou sobremaneira, principalmente porque os Estados Unidos acabou se tornando a principal moeda do mundo. Depois disso nós tivemos a Guerra Fria, em que os Estados Unidos disputavam o monopólio das superpotências com a União Soviética. Isso acabou em 1991, onde, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos dominou, teve a hegemonia de poder durante algumas décadas. Hoje o cenário já mudou um pouco. Rússia e China acabaram se desenvolvendo internamente e também se tornaram grandes potências, tornando o tabuleiro um pouco mais complexo e tirando a hegemonia exclusiva dos Estados Unidos. Com essa chegada das outras potências, a disputa por territórios acaba ficando latente e cada ano que passa vai aumentando essa disputa. Hoje nós já temos guerras por proxies, que seriam por procurações, envolvendo essas potências. E já temos hoje a Rússia disputando com a Ucrânia o seu território pela briga do leste europeu. E tem também a guerra de Israel com o Irã, em que essas potências acabam financiando os seus respectivos aliados, gerando uma tensão entre todas essas grandes potências. E é importante, antes de adentrar o tema também, a gente fazer um panorama do atual mandato dos Estados Unidos. Hoje, o presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump. Ele foi eleito no seu primeiro mandato basicamente com o apoio de duas forças, os militares e o Wall Street. Wall Street são os donos do dinheiro, quem de fato manda no mundo do ponto de vista econômico. Já no segundo mandato, Donald Trump teve muito apoio das Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia que dominam a mídia e as redes sociais hoje, principalmente Facebook e o X, antigo Twitter. É importante você guardar essa informação, porque um dos motivos que gerou essa tarifa envolve sim o ataque a essas mídias. De outro lado, nós temos o Brasil. O Brasil perdeu todas as oportunidades de participar das 5 revoluções industriais que tivemos e não se aperfeiçoou, não se industrializou e acabou se tornando o celeiro do mundo. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é, como o Brasil fornece minérios e alimentos para todo mundo, em regra, nessas guerras o Brasil acaba se tornando um player distante de tudo, que não precisa se envolver na guerra. Ambos os lados compram alimentos do Brasil e, se o Brasil parar de fornecer alimento para essas potências, muito provavelmente elas terão problema de fome sim. Então o Brasil tem essa posição privilegiada que não precisa estar se envolvendo em conflito com ninguém. O lado negativo é que nós fornecemos minério e alimentos, que são produtos fáceis de se fazer, que não tem tanto valor agregado, como por exemplo, carros, armamentos e outros produtos que são feitos com esses minérios nas grandes potências. Então isso acaba tornando o Brasil uma posição frágil nisso tudo, porque o Brasil não tem capacidade de autodefesa, ele não tem armamento nuclear e ele acaba se tornando refém dessas grandes potências, precisando de um apoio em eventual guerra. E é por isso que aquela vantagem da gente não precisar se meter em nada para a atual condição do Brasil é positiva. Dentro desse cenário, nós temos os blocos econômicos. O principal bloco econômico que o Brasil faz parte é o BRICS, que originalmente era composto pelos países que deram origem ao tema: Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje já temos outros países que entraram no bloco, que são eles: Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã e Etiópia. Existem outros países que estão em vias de entrarem no bloco também, mas a princípio são esses que compõem o bloco. Como já é noticiado em todo o mundo e é praticamente conhecimento de todos, nós estamos vivendo tensões no Oriente Médio e no leste europeu. E essas tensões envolvem principalmente a Rússia e a China com os Estados Unidos nessa guerra por tarifa. Recentemente tivemos o tarifaço do Trump com a China, que acabou escalando num valor muito alto e depois regrediu significativamente. Com toda essa tensão acontecendo no mundo, o presidente Lula teve a brilhante ideia de trazer uma reunião do BRICS para cá, que aconteceu no Rio de Janeiro, agora no começo de julho, e para além disso, nessa reunião foi defendida a autonomia do país, que os países que têm a sua autonomia vão defender essa sua autonomia, que as empresas americanas, leia-se, as Big Techs que apoiaram o Trump no segundo mandato, vão funcionar nos países e tem que respeitar as leis desses países e que nenhum país americano vai chegar impondo suas regras aqui no nosso território. Esse, em parte, foi um discurso até razoável, que se demonstra que, de fato, o país tem que defender a sua autonomia, só que, como a gente disse antes, o Brasil não tem capacidade de defender essa sua autonomia. E é aí onde está o problema. Mas o principal problema disso tudo é que foi discutido nessa reunião e foi encabeçado principalmente pelo Brasil a criação de uma outra moeda para transacionar entre os membros do bloco. E isso gera um problema com os Estados Unidos porque desde a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos têm o monopólio dessas transações, porque praticamente todas as transações comerciais do mundo entre as grandes potências são feitas em dólar, que é a moeda comercial americana. E isso gera um problema para os Estados Unidos significativo. Dado esse contexto todo, após essas manifestações do presidente Lula nos BRICS, os Estados Unidos anunciam um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. E a carta do presidente Trump diz o seguinte: prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria de outros líderes de países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado no mundo todo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura a plataformas de redes sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de redes sociais brasileiros. A partir do dia 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Produtos transportados para burlar essa tarifa de 50% estarão sujeitos a tarifas ainda mais altas. Além disso, há anos discutimos essa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar do relacionamento comercial antigo e muito injusto, alimentado pelas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, muito distante da reciprocidade. Por favor, entenda que o percentual de 50% é muito inferior ao necessário para estabelecer condições justas de concorrência com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como é de seu conhecimento, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo o que for possível para conceder as autorizações rapidamente, com profissionalismo e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então, qualquer percentual que escolher será somado aos 50% cobrados. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil que causaram déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grave ameaça à nossa economia e, de fato, à segurança nacional. Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais injustas, estou ordenando ao representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson
Comissão BRIC inicie imediatamente uma investigação com base na seção 301 sobre o Brasil. Caso o senhor deseje abrir seus mercados comerciais, até agora fechados aos Estados Unidos, e eliminar suas políticas tarifárias, não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste a essa carta. Essas tarifas poderão ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. Os senhores nunca se decepcionarão com os Estados Unidos da América. Percebam que na carta o presidente Trump menciona inicialmente a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, só que o corpo da carta é todo focado em tarifas. Provavelmente ele deu um aceno ali para o ex-presidente Jair Bolsonaro e aquilo que foi feito pelo STF, que de fato, como nós já falamos em vídeos anteriores aqui, nós vivemos em uma democracia doente, que o STF tem proferido decisões muito questionáveis, e isso foi falado pelo presidente Trump. Mas é importante destacar que, como eu disse anteriormente, muito provavelmente isso se deu mais por conta dos aliados de Trump, que são as Big Techs, do que alguma eventual aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é óbvio que ele deve ter dado essa sinalização para que o Jair Bolsonaro pudesse falar com as suas hostes, com os seus eleitores mais assíduos, para tentar animar ali a população para no pleito eleitoral do ano que vem ou conseguir a tal do perdão que ele está querendo, a tal da anistia, ou conseguir indicar alguém com uma potência maior que não seja fora da família. É importante deixar claro que, como a carta ressalta, o foco principal são as tarifas. E sim, é por culpa do presidente Lula que nós estamos sendo tarifados. Não é culpa do Bolsonaro essa tarifa. Porque, como dito anteriormente, o Brasil não precisa se envolver nesse tipo de guerra. O Brasil não tem necessidade nenhuma de estar se manifestando sobre isso. A gente se manifestou de graça, o Lula foi se enfiar no meio dessa guerra sem necessidade nenhuma. Foi no começo do mandato dele falando que resolveria a briga da Ucrânia com a Rússia sentado numa mesa de boteco, e depois foi tomar o lado da Palestina na briga com Israel. E isso não tem nenhuma necessidade de nós nos metermos. Nós historicamente sempre fornecemos alimento para todo mundo e não precisamos nos meter em nenhuma guerra. E o presidente Lula fazendo esse tipo de manifestação e, além disso, estimulando a criação de moedas e buscando o embate com os Estados Unidos, como se tivéssemos uma plena condição de defender a nossa autonomia, ele nos colocou nessa situação extremamente delicada. Dito isso, vamos agora para o outro lado da moeda, que aqui no Brasil, infelizmente, estamos vivendo uma polaridade, que tem a galera do fã-clube do Lula e a galera do fã-clube do Bolsonaro defendendo suas devidas posições. O Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e deputado licenciado, postou o seguinte Twitter: povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnitsky. Thank you, President Trump, make Brazil free again. We want Magnitsky. Essa lei Magnitsky é para aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, apesar de não ter ingerência direta nisso tudo, para ter noção disso é só perguntar se o Trump mudaria a decisão dele exclusivamente por conta do Bolsonaro, e aí você vai descobrir que não se trata dessa questão do Bolsonaro, mas o deputado Eduardo Bolsonaro faz esse tipo de manifestação agradecendo um presidente de um país por implementar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados pelo país dele. E é importante destacar que essa tarifa vai prejudicar principalmente Santa Catarina e São Paulo, que são estados que exportam suco e grãos para os Estados Unidos. E são estados que, historicamente, votaram em peso na família Bolsonaro. É importante ver que não tem nem palavras para dizer o quão absurdo que é isso, porque é absurdo, não tem uma outra palavra melhor. Que você vê um deputado licenciado do seu país comemorando que um outro país está aplicando sanção no seu próprio estado. Isso é bizarro, é o tipo de coisa que nós não podemos defender no nosso país. O presidente Lula fez manifestações que gerou esse tipo de penalização, mas nós não podemos jamais celebrar isso, muito pelo contrário, devemos cobrá-lo e insistentemente pedir uma solução democrática para que nós não sejamos responsabilizados por isso. Precisamos alterar isso tudo, porque devido à atual situação, isso é catastrófico para o Brasil. O Brasil já está tendo que criar taxa em cima de taxa, imposto em cima de imposto, porque o Estado brasileiro não é eficiente na gestão dos seus gastos e o Brasil, atualmente, com o presidente Lula, tem aumentado sobremaneira os gastos públicos. Então a gente já está vivendo no atoleiro, não temos condição de nos defender contra grandes potências e o atual presidente do Brasil se acha no direito de sair falando sobre todos os conflitos globais, de querer criar moeda no BRICS, como se nós tivéssemos condições de bater de frente com isso.
Por outro lado, aqueles que se dizem representantes da oposição estão celebrando, porque isso vai gerar uma pressão para conseguir a tão sonhada anistia para um presidente golpista que tentou deturpar o nosso pleito eleitoral e que tenta utilizar das decisões arbitrárias de um tribunal para poder tirar vantagem sobre o seu próprio pescoço. Então é vergonhosa a situação que a gente tem no Brasil hoje. Isso vai gerar muito trauma no nosso sistema financeiro e isso pode gerar dois caminhos. Ou o presidente Lula vai ter que ceder e mudar, fazer negociação como o Trump falou, porque ele deixou claro no final da carta que se for negociada a tarifa, isso pode mudar para cima ou para baixo, dependendo da postura do país. Ou o Brasil vai acabar se tornando estado vassalo da China, e é curioso porque muitos dos esquerdistas criticam muito que o Brasil já foi vassalo de Portugal e que nós temos nossa autonomia, mas se a gente for negociar esse tanto de produto que era exportado com a China agora, a China vai querer agir dentro dos seus termos, aplicar a infraestrutura dela aqui e ter uma certa fatia do bolo brasileiro. Isso, de qualquer forma, é vergonhoso para nós. Mas me diga você, o que você acha disso tudo? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Um forte abraço, até a próxima.